Olá, meus queridos, um grande prazer estar aqui com vocês mais uma vez no nosso canal Pensamento Vivo. E eu quero mais uma vez agradecer a você aí pela sua presença, por você estar aqui nos prestigiando com a sua participação, pelo fato de você estar aqui assistindo, seus comentários, likes que vocês carinhosamente deixam aí no canal. E eu sou muito grato de coração a tudo isso. Bem, antes de entrarmos no assunto tema do vídeo, só gostaria de fazer uma ressalva, na verdade uma observação, que alguns, amorosamente, talvez com uma boa intenção, dizem, né, por que você não esquece, já que você saiu de lá, dessa organização, ou de outras que eu saí, e segue a sua vida normalmente, né? Ao invés de viver em função de fazer vídeo, ficar fazendo vídeo, viver disso, atacando a sua antiga religião. Então já vamos começar logo colocando as coisas no seu devido lugar. Primeiramente, da mesma forma que você está preocupado pelo fato de eu fazer vídeo aqui sobre determinada religião da qual fiz parte e deveria seguir minha vida, por que você não segue a sua vida e deixa eu fazer o que eu quero fazer aqui? Então vamos começar logo aí. Tudo bem, você tem a intenção de me ajudar. Então é por essa mesma intenção de ajudar as pessoas que eu venho aqui trazer vídeos. Se você acha que pode perder o seu tempo de vir aqui me pedir, me orientar, me aconselhar para parar de fazer vídeo e seguir minha vida, então da mesma forma eu digo para você, pare de se preocupar com o que eu faço e vai seguir a sua vida. Mas se você acha que vale a pena, mesmo assim, vir aqui, porque você está preocupado com a minha pessoa, então eu também acho que vale a pena eu vir aqui, gastar o meu tempo, pesquisar, analisar, gastar o meu tempo aqui, não ganho nada monetariamente, financeiramente, não ganho nada com isso. Não ganho nada com isso. Faço isso de coração, pela intenção de ajudar as pessoas a não passar pelos mesmos problemas ou evitar problemas, muitos dos quais eu não vivi, mas sei que podem vir por causa das regras contidas em seitas de controle mental. Então, por preocupação pelas pessoas, por amor ao próximo, por causa do ensinamento verdadeiro de Jesus, pelo ensinamento dos evangelhos, e está no poder das suas mãos fazer o bem a alguém, você ainda assim não faz, isso é pecado, eu entendo assim, então por que não ajudar o próximo? Então por isso eu continuo. Agora, se você acha que eu não deveria fazer isso, vai seguir sua vida e não se preocupa comigo, entendeu? Muito bem, esse é um ponto. Outro detalhe, eu não vivo em função disso. Isso aqui é uma das coisas que eu faço. Posso fazer com grande frequência, trazer vários vídeos, porque isso para mim é uma coisa muito natural, de coração, sem falsa modéstia. Eu não preciso muito esforço para vir aqui falar de coisas que eu vivi, das coisas da qual eu conheço. E isso é uma das coisas que eu falava e ensino isso para os meus filhos. Se você só começa a estudar quando está chegando a prova, para poder passar de ano, então você é um péssimo aluno. Porque o aluno de verdade é aquele que estuda constantemente, ele não espera, ele presta atenção na aula, presta atenção na matéria, estuda a matéria constantemente, ele devora a matéria durante todo o período, todo o bimestre. Quando chega na prova, tudo que ele precisa fazer é uma recapitulação. Não precisa se aprender ali naquele momento. Não é aquela hora que ele vai aprender. Da mesma forma, eu não preciso vir aqui e ficar gastando um monte de tempo, horas e horas, me preparando para poder vir aqui falar de coisas que estão correndo pela minha veia. Esses assuntos aqui, ó, falar sobre a questão da desassociação, falar sobre a questão das falsas profecias, do estudo, eu vivi isso na pele, por anos. Então não preciso gastar muito tempo. Então não pense assim que eu fico o dia inteiro me preparando para vir aqui fazer um vídeo de 10, 15 minutos, 30 minutos. Eu poderia ficar aqui o dia inteiro falando, fazendo vídeos, falando sobre o assunto. Eu poderia falar sobre isso aqui, porque isso aqui, todo fim de semana ia para o serviço de campo, dar estudo, dirigir estudo, pregação. Então isso aqui está na cabeça, entendeu? Então eu não preciso viver em função disso. Tenho minha vida pessoal, social, meu lazer, tenho minha família, eu gasto bastante tempo com a minha família, graças a Deus, os meus filhos, minha esposa, temos a nossa vida, tenho a minha vida profissional, meu trabalho secular, tenho a minha vida acadêmica, meu estudo, minha faculdade, ao qual dedico também grande parte do meu tempo, da minha atenção do dia. Agora, vem aqui fazer os vídeos falando sobre determinada organização e ensinamento, isso aí é tranquilo. Eu vivi isso aí por cerca de 30 anos.
Então eu não preciso desse esforço, né, de toda essa dedicação de tempo. Faço com o maior prazer, como se eu estivesse conversando com você ali na esquina. A gente bater um papo ali, a gente bater um papo na hora do almoço, posso passar para você um monte de informação que eu adquiri durante a minha vida, que é a minha história. É a minha história de vida. É o que eu vi, é o que eu ouvi, é o que eu vivi. Entendeu? Não falo isso assim para dizer que eu sou o gênio, nem nada, nem sei de tudo. Eu falo só do que eu sei, o que eu sei, o que eu vivi. E com certeza você também conseguiria fazer isso, você tendo vivido. Você pode falar da sua vida, da sua experiência de vida, porque foi a sua vida. Entendeu? Pega um ancião aí que serviu lá 40, 50 anos na organização Torre de Vigia. Quanta informação ele vai conseguir passar para a gente assim, ó, tranquilo. Porque é a vida dele. Agora, claro, se eu quiser falar de uma forma técnica, rebuscada, né, de uma forma sistemática, toda, aí sim eu precisaria de programação, precisaria de aplicativos, de softwares, de câmeras, de um monte de outras coisas, recursos, para poder me dar respaldo. Mas não é o caso aqui. Isso aqui é uma coisa que é feito com lazer, com prazer, com tranquilidade e com um senso de responsabilidade, de passar a veracidade, baseado nas publicações e baseado na minha própria experiência e na experiência de muitos que eu conheço também. Indo então ao nosso tema, que é como encarar a desassociação, que está na Sentinela de 15 de dezembro de 1981, páginas 16 a 22. Esses assuntos da desassociação, já abordei aqui diversos deles no canal. E lembrando, está aqui no apêndice do livro Mantenha-se no Amor de Deus, página 206, tem um índice, e tem um índice aqui, e tem aqui da página 207 até a página 209, e na página 209, no finalzinho do assunto, tem uma nota ao pé da página citando diversas publicações para você conferir como informações adicionais, dentre as quais está aí, ó, para mais informações a respeito de como tratar parentes desassociados, veja os conselhos bíblicos, detalhe, conselhos bíblicos, eles colocam como se o que está lá na revista, que eles estão citando, como sendo conselhos bíblicos. Aí cita a Sentinela, de 15 de abril de 1988, páginas 26 a 31, e 15 de dezembro de 1981, páginas 22 a 27. Então tem aqui a Sentinela, 15 de dezembro de 1981, páginas, são 2 artigos que tem lá, eles citam aqui só um, que é o da página 22 a 27, que trata especificamente de parentes. Mas o artigo anterior, que é da 16 a 22, fala sobre a desassociação propriamente dita, de um modo geral. No próximo artigo, eles vão falar diretamente para os parentes, referente a parentes. Mas eu queria fazer essa abordagem antes do artigo anterior, porque dá um pano de fundo sobre o conceito de desassociação. Então, o que diz aqui, ó? Como encarar a desassociação? Aí temos, como sabemos que Deus espera, é importante essas expressões utilizadas no artigo, a introdução do artigo mostra qual é a intenção do escritor, dos editores, naturalmente do corpo governante que está acima, qual é a intenção deles em publicar tal matéria. E aí a gente já vê de cara que eles querem mostrar que tudo que eles vão dizer lá para frente, na opinião deles, na verdade é o que Deus espera, é o que a Bíblia ensina. Por isso eles usam essas expressões e comparações iniciais citando a Bíblia, com exemplos, para depois falar o que quiser, e aí o leitor, né, assim, iludido ou não atento, vai atribuir tudo que está sendo dito mais para frente como sendo da mesma natureza, como tendo a mesma origem, sendo algo que Deus espera vindo da Bíblia. Está entendendo mais ou menos qual é a malandragem que eles utilizam, como eles usam recursos didáticos, né? A programação neurolinguística. Aqui nos parágrafos iniciais eles estão programando de forma escrita a mente dos seus leitores para os induzir a atribuir tudo que vai ser falado como algo proveniente de Deus e da sua palavra, a Bíblia. Muito cuidado quando lê esses artigos, presta muita atenção, porque são perigosos para uma pessoa que não estiver atenta. Parágrafo, então, logo no início, diz assim, ó, como sabemos que Deus espera que seus adoradores sustentem as suas normas? Veja,
as normas de Deus devem ser sustentadas, devem ser obedecidas pelos adoradores de Deus. Mas as normas de quem? As normas de Deus. Presta atenção, você tem que conseguir desvencilhar o que é norma de Deus e o que é regra do corpo governante. No final, aqui no meio, eles misturam, para que você não consiga distinguir uma coisa da outra. E aí, quando eles falar, você não vai saber qual é a diferença. Você vai achar que tudo é norma de Deus. Presta atenção. E aí, no 2, no parágrafo 2 diz: o israelita que deliberadamente violasse as ordens de Deus, né, aí cita algumas delas, deveria naturalmente ser punido. Isso aí está lá na Torá, no Antigo Testamento. Mas as normas de Deus eram punidas baseado nos regulamentos que Deus estabeleceu na sua palavra, inspirada. E os homens que julgavam, é importante que fique frisado, eram homens usados e designados por Deus lá no passado, como Moisés, Arão, os sacerdotes. Eles tinham o éfode, eles tinham o urim e o tumim, que eram pedras que serviam como comunicação, como se Deus estivesse dizendo sim ou não para as decisões judiciais. Então, tudo que eles julgavam tinha aprovação, tinha um respaldo divino. Isso lá no passado, não no presente. Desvincule uma coisa da outra, não caia na armadilha deles. E aí, o parágrafo 3 é um tiro no próprio pé do corpo governante. O parágrafo 3, a gente já poderia desmontar o argumento futuro deles no parágrafo 3. O que diz? Qual era a situação de um judeu expulso da sinagoga? Isso já lá na época pós-diáspora. As sinagogas surgiram justamente por causa da grande dispersão dos judeus. Os judeus ficaram cativos por décadas lá em Babilônia, na época do cativeiro babilônico. E aí, quando os medo-persas, com Ciro na liderança, conquistaram Babilônia no 6º século antes de Cristo, na política de Ciro, o Grande, os cativos poderiam retornar para as suas terras, viver livres, embora eles seriam vassalos do domínio dele. Mas eles poderiam voltar para a sua adoração anterior. Muitos voltaram para Jerusalém para a reconstrução. Outros continuaram lá em Babilônia, no domínio do Império Persa, como Daniel, por exemplo, Mordecai e Esté ficaram ali em Suzã, naquela região, na Pérsia. Outros foram para outros lugares. Então, para manter a adoração deles e a leitura do livro da lei, eles criavam pontos de encontro chamados sinagogas. E esses lugares eram lugares de adoração, onde eles iam ler, interpretar, fazer comentários. Os rabinos iam instruir. Então, ser membro de uma sinagoga era algo honroso para os judeus. E ser expulso de lá era o contrário, era algo desonroso. A pessoa expulsa da sinagoga perdia o seu prestígio social, perdia também até mesmo o seu prestígio comercial, se ele fosse comerciante ou se ele tivesse algum tipo de privilégio entre contatos comerciais ou familiares, ele perdia isso, porque ele se tornava um pária. Então, só um pano de fundo. Qual era a situação do judeu expulso da sinagoga? No primeiro século era cristã, era comum. Os judeus sob o domínio romano, aí já na época do primeiro século, quando Roma era o império, não tinham autoridade para aplicar a pena de morte. É importante eles falarem isso aqui, né? Porque eles citaram nos parágrafos anteriores que quando alguém violava a lei de Deus lá no passado, ele era passivo de ser morto. Eles querem dizer isso, querendo, em outras palavras, subliminarmente dizendo que um desassociado, uma pessoa expulsa da congregação da torre de vigia, mereceria a morte. E eles só não nos matam porque as leis de hoje não permitem. Porque o desejo deles é que nós fôssemos mortos, como o Anthony Morris soprou no fósforozinho. Esses são os inimigos de Jeová. Ou seja, quem não faz parte da torre de vigia, eles chamam de inimigo de Jeová. Pode conferir isso no Ministério do Reino de julho de 1988, página 2. Se não estão na organização, para eles a organização é a torre de vigia, esses são inimigos, são nossos inimigos. Então, no desejo deles, subliminarmente, eles desejam e fomentam isso, que todos os que são fora da organização torre de vigia, principalmente aqueles que saíram ou foram expulsos, que sejam mortos imediatamente. E aí eles dizem isso.
No primeiro século, os judeus sob o domínio romano não tinham autoridade para aplicar a pena de morte. Que pena, né? Eles lamentam até. Mas os judeus que fosse culpado, um judeu que fosse culpado de violar a lei, veja bem, violar o quê? A lei, em letra maiúscula. Não era uma lei qualquer, era a lei. Está se referindo à lei mosaica, a lei, a Torá, o Antigo Testamento. Podia ser expulso da sinagoga. Um efeito dessa severa punição era que os outros judeus evitavam o expulso e se esquivavam dele. Eles se tornavam, então, um pária. Disse que outros nem mesmo mantinham transações comerciais com ele, exceto para vender-lhe as necessidades da vida. E aí tem uma nota ao pé da página, né, uma referência aí. Tem a letrinha A aí. Deixa eu ver se eu botei. Está na publicação The Life and the Time. É a vida nos tempos de Jesus, o Messias, traduzindo. Diz aí, ó, daí em diante ele era como um morto, diz esse livro. Volume 2, página 184, né? Livro de A. Ederson. Não se lhe permitia estudar junto com os outros, nem se devia manter com ele contato social, nem mesmo se devia mostrar-lhe o caminho. Ele podia, é verdade, comprar as necessidades da vida, mas era proibido comer ou beber com tal. Isso a quem foi expulso da sinagoga por violar a lei mosaica. Isso aqui é um tiro no pé do corpo governante, você vai ver por quê. Aí eles citam no final do parágrafo 3, João, apropriadamente eles citam João capítulo 9, versículo 22, que fala que aquele cego de nascença que foi curado por Jesus, lembra que os fariseus e tal, os líderes da sinagoga, confrontaram ele, e aí vieram os pais do jovem, que era cego de nascença, mas já era maior de idade, e aí perguntaram para o pai dele, ele era cego mesmo e tal? Aí eles falam assim, olha, pergunta para ele já é maior de idade, já responde por si mesmo. E o texto bíblico que eles não botaram aí, eles não botaram de propósito, que é João capítulo 9, você pode ver do versículo 15 em diante, que diz que os pais deles tinham medo de ser expulso da sinagoga. E na sequência diz que o próprio cego de nascença, que foi curado por Jesus, foi expulso da sinagoga porque depositava fé em Jesus. Veja que ele foi expulso da sinagoga não porque violava a lei. Ele foi expulso porque ele depositava fé em Jesus. Os pais do jovem tinham medo de ser expulso da sinagoga e perder todos aqueles prestígios. Se eles manifestassem qualquer sombra de fé em Cristo, eles também seriam expulsos e ia ser aplicado a eles todas as restrições normais a que era atribuído também a quem violava a lei mosaica. Ou seja, eles não viam distinção. Se uma pessoa foi expulsa porque cria em Jesus, se foi expulsa porque violou a lei, eles iam tratar da mesma forma. Mas como Jesus tratou, aí você pega lá o relato bíblico, vai lá e leia João capítulo 9. Você pode ver, João capítulo 9, João capítulo 12, perdão. Nós temos aí, ó, os pais do cego tinham medo de ser expulso. Ah, tá, é João capítulo 9 mesmo. Aí fala que o cego foi expulso, diz o versículo 35. E Jesus encontrou com ele, descobriu que ele foi expulso, encontrou com ele, falou com ele, se apresentou como o Messias. E o jovem, então, o rapaz que foi curado, prostou-se diante de Jesus para o honrar. Algumas traduções usam a expressão e o adorou. Então, a forma como Jesus tratava uma pessoa expulsa da sinagoga não é a mesma forma como os fariseus cegos, duros como é o corpo governante e aqueles que o obedecem, tratam aquele que é expulso. Esse parágrafo aqui depõe contra o corpo governante, porque ele mostra que a forma de Jesus tratar, até mesmo os excluídos, não é a forma como o corpo governante ensina. Deu para entender? Não estava também prescrito na lei mosaica como as pessoas deveriam ser tratadas se elas fossem expulsas da sinagoga. Não tinha isso. Isso aí foram acréscimos. Mesmo porque as sinagogas não foram criadas ou desenvolvidas baseadas na lei. Foi algo que os judeus desenvolveram. Eles que criaram por conta própria e criaram suas regras de como expulsar alguém da sinagoga. Não foi algo estabelecido na lei mosaica. A lei mosaica estabelecia como deveria ser punido
quem violasse a lei mosaica segundo os preceitos que o Criador tinha estabelecido. E quem ia punir iam ser os homens designados por ele, baseado na sua lei. O assunto da sinagoga foi algo criado pelos próprios judeus, e eles estabeleceram então os seus próprios rabinos, os seus próprios escribas, doutores da lei. Eles é que criavam suas regras talmúdicas com acréscimos da lei, baseado nos seus conceitos. Jesus ignorou isso tudo e falou com o homem. Então, esse parágrafo 3 aqui mostra que se você realmente é um verdadeiro discípulo de Jesus, a forma de você tratar uma pessoa, até mesmo excluída, deve ser nos moldes de Cristo, não nos moldes de líderes de religiões qualquer, não importa qual seja. Até mesmo as rabínicas, até mesmo as lá, que faziam parte da organização de Deus, pactuada, que era a nação judaica, até mesmo lá, Jesus ignorou isso tudo, porque ele não compactuava com isso. E você? E você que está assistindo? Compactua com isso? Você concorda com a forma rabínica, com a forma que os líderes de organizações como a norte-americana, a Torre de Vigia, ensinam as pessoas a tratar quem eles acham que deve ser expulso? Veja, não é como Deus ensina, é como eles entendem. Como você acha que nós devemos tratar as pessoas? Como Jesus tratou e ensinou a tratar? Ou como os líderes religiosos ensinam? A decisão é sua, né? Claro. Você pode estar vivendo como um cristão, ou pode estar vivendo como os homens ensinam e violando também a lei humana, que condena isso, discriminação e maus tratos. A escolha, naturalmente, é sua e as consequências também. Bem, consideramos apenas até o parágrafo 3. É um assunto que precisa, de vez em quando, de alguns acréscimos, de algumas explicações. Então, não adianta também a gente ler o parágrafo, o livro, a revista toda, e não entrar em alguns detalhes, porque esses detalhes, é nos detalhes que estão os pontos principais. E é por isso que, muitas vezes, num estudo de A Sentinela, lá na reunião, os irmãos acabam o estudo, que eu estudei, bate a palminha, porque não consegue prestar atenção. Um monte de parágrafos, 20, 30 parágrafos, que você faça correndo, só lê as respostas, marcando, e não presta atenção nos detalhes, nas entrelinhas. É ali que está o X da questão. E é esse X que nós queremos pegar e mostrar para você a realidade e confrontar, principalmente, com o que a Bíblia ensina. E a decisão final é sua. Você decide. Você vai dar ouvido a esses homens ou vai dar ouvido ao que a Bíblia diz? Decida. Agradeço aí a atenção de vocês mais uma vez. Até os nossos próximos vídeos. Até lá.